Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é Fábio Pirajá. Ficamos alguns dias sem vídeos aqui no canal, mas estamos de volta e vamos continuar. Hoje é 23 de fevereiro, sexta-feira, até que enfim, né? Aquele calor terrível. Hoje o dia amanheceu, choveu de madrugada, mas amanheceu um sol quente com um calor terrível, gente. Pelo amor de Deus. Mas vamos que vamos, né? Trazendo aqui para você essa pesquisa de 1942, escrito pelo professor Ciro Vieira da Cunha, né, intelectual capixaba. Pesquisa de 2023, ano passado, né, que eu descobri essa linda matéria publicada na revista Carioca, uma revista muito bacana, muito bonita, revista bem diagramada, né? 82 anos atrás, né, gente? E tá aqui, o nome da matéria, o nome dessa crônica, né, é Vitória, um beijo dos céus na glória verde das ondas. 1942, de Ciro Vieira da Cunha. Aí tem uma fotografia linda que vocês estão vendo aí, né, gente? Uma fotografia da Praça Costa Pereira, ainda com o seu antigo chafariz, que foi desativado nos anos 60, de frente ao Teatro Carlos Gomes, né? Nessa época, de frente ao edifício Getúlio Vargas, ao edifício do INAMPS, que hoje está lá abandonado, aquela coisa terrível, lá aquele elefante branco, um prédio enorme, bonito, que poderia estar servindo para um monte de coisa bacana. É um prédio que é um prédio federal, né, segundo alguns dizem, é um prédio que pertence ao governo federal, e está lá abandonado, lá onde teve o famoso Hotel Canaã, de frente para o mar. Antigamente, desse edifício, Getúlio Vargas, você via o mar, né? A entrada da Baía de Vitória. Tanto que quando você vê fotografias dos anos 50, 60, você consegue, lá do Saldanha da Gama, você consegue ver o hotel, né? De tão bonito, tão grande que era na época, era um grande arranha-céu realmente, né? Mas está lá abandonado e já foi lacrado, durante um tempo, uns 10 anos atrás, foi invadido. É uma pena. Depois a gente fala sobre esse edifício, porque nesse edifício tinha a agência de viagem da Panam, de todas as grandes, da Varig, VASP, né? Da Paner do Brasil. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para 1942 com o professor Ciro Vieira da Cunha. E ele diz bem aqui o seguinte, essa é a capa da matéria, né? Dessa crônica, né? Antes de Humberto de Campos, que retalhou o sofrimento por distribuí-lo em páginas de ouro, o Brasil só possuía um cronista de verdade. Foi João do Rio. O autor de Poeira era bem a imagem daquele pinheiro de Teófilo Gautier. Da alma ferida não lhe subiam lágrimas às pálpebras, desciam-lhe ao coração, como que se derramava em frases emotivas de martírio feito força, de amargura transmudada em coragem, de cicatrizes proclamando serenidade e confiança. Bem diverso era o conter de Dentro da Noite. É um texto bem rebuscado, tá, gente? Ainda com aquele português bonito dos anos 1930, 1940, né? Entrando para a imprensa, com a idade em que muita gente mal consegue escrever sem erros grosseiros um bilhete de amor, aí aprendeu a amar a vida com entusiasmo e a sorrir dos homens com piedade profunda. Em todos os seus volumes, Humberto de Campos, anda o espírito de repórter, uma linguagem cheia de imprevistos e de vivacidade, na pesquisa curiosa dos costumes da cidade que soube amar e a qual consagrou, dos vícios e dos erros dos homens que soube condenar sorrindo, homens que dele se procuravam vingar, combatendo-o com o fel de infâmias de sarjeta. Aí ele vem, né, porque o Humberto de Campos escrevia dessa forma, né, singela, e tinha os seus inimigos na imprensa, né? Tanto com a imprensa se identificou, tanto lhe deu de seus nervos e de seu sangue, que ela, a imprensa, nas malhas apertadas do trabalho intensivo e incessante, o sufocou impiedosamente. Tinha de ser assim, bem o observou Constando Alves. A imprensa não é somente a insaciável aniquiladora de florestas. Para se nutrir, esmaga, tritura e devora as árvores e os homens. Você vê que dos anos 40 para cá, o que foi que mudou, né? A imprensa continua do mesmo jeito, triturando homens, né, de forma esmagadora, insaciável e aniquiladora.
triturando mesmo as pessoas. A imprensa continua talvez muito pior hoje do que antes, né? Correndo as vielas dos bairros da pobreza e do vício, de lá veio com As Religiões do Rio. Visitando e ouvindo poetas e prosadores, escreveu o Momento Literário, inquérito que ainda hoje, em 1942, tanto tempo volvido, a gente consulta com interesse e proveito. Auscultando a miséria dos mercados pelo destino com degenerações cruéis, traçou Dentro da Noite, em cujas páginas andam em arrepios figuras dolorosas de sofredores alegres. Aí ele segue, gente, falando aqui sobre João do Rio, Humberto de Campos. As ruas têm alma porque vivem, sofrem e odeiam e querem bem. É muito bonito o texto. Aí ele fala sobre, ele dá esse contraponto entre João do Rio e Humberto de Campos, e o professor Ciro Vieira da Costa, ele fala sobre a Praça 8, né? A Praça 8 é um homem de negócios, sempre apressado, não conversa, monossilaba. Olha o bonde que tarda e o relógio que corre, pensa em letras a pagar. Letras, né? Boletos, antigamente chamava-se letra. Pensa em preços de café e lá se vai, quase correndo. A Avenida Capixaba é um cavalheiro severo que gosta de silêncio e sai pouco de casa. Quando muito, à noitinha, para fazer a digestão. A Praça da Catedral é uma senhora, toda de preto e de mantilha, eternamente ajoelhada, lábios balbuciantes em fervorosa oração. É uma ode, né, à vitória, né? A Praia Comprida é um moço que nasceu rico, usa casaca, não perde concertos, tem automóvel e não compreende o mundo sem rádio e frigidaire. O pessoal da Praia do Canto tinha automóvel, tinha rádio e tinha geladeira da marca Frigidaire. Já a Praça da Independência é uma garota casadoira, que é a Praça Costa Pereira, né, gente? Chamava-se Praça da Independência. Gosta de vitrines com vestidos modernos, pulseiras de fantasia e metal de maquilagem, né? Maquiagem, né? Aí ele fala, o Largo do Carmo agora. O Largo do Carmo é o entreaberto botão entre fachada rosa do velho poeta. Perdão, o botão de rosa fechada. Então, o Largo do Carmo é o entreaberto botão entre fechada rosa do poeta velho. Né? A gente tem que ler direitinho porque tem umas nuances e a gente acaba se perdendo no português antigo, né? É a menina que estuda geografia preocupada com a conjugação do verbo amar. Está se referindo ao Largo do Carmo, né? Para cada local, para cada logradouro de Vitória, ele fez uma homenagem, uma ode, né? E diz ainda que a menina que estuda geografia preocupada com a conjugação do verbo amar, que decora os limites das capitanias hereditárias, pensando nos galanteios a que assistiu na última soirée do Glória, né, na última matinê do Cine Glória, né, do teatro. O Morro da Fonte Grande é o brasileiro da gema, resistindo heroicamente à avalanche estranha à terra. Absorvido por uma fé extremada, procura, com os acordes do violão, em acompanhamento de modinhas caboclas, abafar os compassos bizarros dos foxtrots e dos tangos argentinos. Você vê que em 1939, 38, 1940, até meados da guerra, ainda se ouvia o foxtrot e ainda se ouvia tango argentino, né? Tava na moda lá o Gardel, o Galhardo, né? E o Parque Moscoso? O Parque Moscoso. É uma enfermeira bondosa de gestos mansos e longos que acarinha e cura o coração da gente com o olhar esverdeado dos lagos e o sorriso macio das árvores. Aí o professor Ciro fala, João do Rio tinha razão, as ruas têm alma, porque vivem, sofrem, odeiam e querem bem. Bonito, né, o texto, e está aqui essa crônica na revista Carioca, do Rio de Janeiro, de 1942, né? E ela está aqui nesse nosso repositório no Facebook,
Entre outras coisas, né? Outro dia eu postei essa fotografia, porque era uma foto inédita, lá no Memória Capixaba no Facebook, porque ninguém havia visto ainda uma foto desse chafariz da Praça Costa Pereira, né? Que foi demolido ali nos anos 1960, período em que a meninada começou a tomar banho no chafariz, aí virou aquela bagunça, o pessoal jogava lixo no chafariz, aí a prefeitura resolveu acabar com ele. É lindo o chafariz, né? Eu adoro chafarizes, acho bonito aquele movimento das águas, dá um movimento ao local, né? O local fica... aquele som, aliás, o som do chafariz é um som que nos agrada aos ouvidos, né? Então eu gosto muito mesmo, mas infelizmente, né, não dá para manter. Mas a matéria é grande, gente, essa crônica, né? Se você quiser lê-la completa, peço desculpas, né, porque quando a gente pega um texto assim para ler, depois de um tempão, ainda tem que fazer a transcrição e acertar os erros na transcrição. Então, às vezes, a gente erra ao ler esses textos antigos, né? Porque o português tem várias reformas, né, da língua portuguesa, dos países de língua portuguesa, né, que saem de Portugal e do Brasil, sempre essas reformas da língua, né? E nós tivemos ali uma reforma nos anos 1890, uma reforma nos anos 20, uma reforma nos anos 40 e nos anos 60, e caiu o PH, né, caiu o Y e várias outras letras. Agora voltaram essas letras novamente. Então a gente está sempre, né, no embate na hora de ler um texto antigo, especialmente os textos antes do século XIX, né? Esses são mais difíceis ainda de ler, porque o português era muito lusitano, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, inclusive com a grafia, né? A forma como se escreve a língua portuguesa ali até meados do século XIX é um português ainda bem complexo, né? A gente tem que estar sempre se esquivando, né, dessa nossa língua, nessa nossa gramática que é tão difícil, né, tão complicada e a maravilhosa ao mesmo tempo, né? Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Estamos sempre juntos aqui no nosso canal, trazendo essas matérias incríveis, né? Trazendo essas coisas que a gente ama, que são histórias do Espírito Santo, histórias da nossa vida, da nossa história, dos nossos personagens, anônimos ou não. Então valeu, muito obrigado e vamos em frente. Um bom final de semana para todo mundo, tudo de bom. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.